Mas agora tudo mudou. Agora tudo mudou. Assim como eu previa, o mercado já começa a perceber o risco de uma recessão. O próprio Trump comentou nesta semana que a possibilidade de recessão ela existe, isso assustou os mercados, ele só foi honesto em relação à situação, né? E o perigo maior é que o mercado não sabe do ponto à vírgula, porque essa recessão ela vai vir acompanhada de uma inflação mais alta. E eu vou explicar por que que isso acontece, né? A chamada estagflação, que os Estados Unidos já viveram na década de 70. Este é o Lioncast, que vamos comentar a forte queda do mercado americano. Começamos a ver agora em março um recuo dos índices americanos, a bolsa começa a cair e o noticiário diz que a queda se justifica pela preocupação com uma possibilidade de recessão econômica e também da guerra comercial do Trump, né? E a gente vai esmiuçar todo esse momento atual aqui, porque eu antecipei tudo o que está acontecendo agora para você lá em 2023. Em 2023, quando o Fed começou a mudar a política de juros, eu alertava aqui a você que o Fed estava abandonando as altas de juros, não porque havia vencido a luta contra a inflação, e sim porque o Fed estava preocupado com uma recessão econômica nos Estados Unidos. E essa recessão ela já estava acontecendo naquele período e claramente foi maquiada para as eleições de 2024, tentando ajudar o ex-presidente Biden à reeleição e depois a Kamala Harris, né? Os dados que são divulgados toda a primeira sexta-feira do mês, o chamado payroll, a folha de pagamento, que mostra os números de vagas criadas, de empregos criados nos Estados Unidos, foram manipulados mês a mês, constantemente e sempre reajustados para baixo. A gente teve uma revisão há pouco tempo de quase 1 milhão de vagas, ou seja, apareceu 1 milhão de vagas nessas divulgações de novos empregos criados mês a mês, que foram reajustados para baixo. Olha, não é bem assim, vamos reajustar isso aqui. E eu já vim alertando você aqui, né? Os números estão maquiados, a economia americana já está em recessão e em breve nós vamos ter esta confirmação. Em breve o mercado e o mundo vai entender que a economia americana não vai bem. Outro grande sinal que a economia americana vai muito mal e que a inflação também divulgada não é a inflação verdadeira, né? Isso acontece em todos os países do mundo, o próprio governo divulga os dados de inflação e não é esse número, obviamente. Isso refletiu-se na eleição do Trump. O Trump teve uma vitória avassaladora nos Estados Unidos, ganhando a eleição geral e os estados pêndulos também, inclusive fazendo a limpa no Congresso e no Senado, exatamente pela má situação da economia. Os americanos estão sentindo a inflação alta, estão sentindo que as vagas de emprego são vagas de serviço, de meio período, tem poucas vagas de empregos que realmente pagam bem, de produção industrial, a indústria americana está extremamente sucateada, e por isso até essa guerra comercial recente aí, essa tentativa de reaquecer a indústria americana. E eu alertava aqui que quando tudo isso aparecesse, provavelmente em 2025, a narrativa da mídia, e exatamente o que está acontecendo agora, e você está vendo isso também em canais do YouTube, por que Trump forçou uma recessão nos Estados Unidos? Por que Trump está derrubando o mercado? É de propósito? O Trump não tem esse poder agora de trazer uma recessão econômica americana com apenas 2 meses no poder. A recessão americana ela foi construída ao longo dos anos com esse sistema de endividamento que é os Estados Unidos hoje, né, um grande esquema Ponzi, onde o governo ele arrecada e ele pega empréstimos, né, através do seu tesouro para pagar apenas os juros da dívida que é impagável. Então é por isso que é um grande esquema Ponzi, nunca vai ser pago todo o valor da dívida americana que ultrapassa 36 trilhões de dólares, mas os juros da dívida você vai conseguindo pagar emitindo novos títulos de dívida o mundo continua comprando o tesouro americano, alimentando essa grande pirâmide, né?
Essa recessão ela chegaria mesmo com Biden no poder, mesmo sem guerra comercial. Ela já está aí há algum tempo. A economia americana é uma bolha que sobrevive à base de endividamento, juros baixos e impressão de moeda. É assim desde 1980, 1987, para ser mais exato. Tá? A gente pode até voltar atrás lá na quebra do padrão ouro, mas vamos voltar para 87, no Black Monday, né? O famoso Black Monday, onde o Banco Central americano, pela primeira vez, fez essa solução mágica de reduzir os juros lá para baixo e imprimir moeda para comprar ativos no mercado, para acalmar as coisas, e essa solução mágica de criar a inflação, de aumentar a oferta monetária e o endividamento, ela foi utilizada várias vezes. E o governo também. Claro que o governo, quando a gente começa a perceber que tem uma recessão econômica, há uma pressão do mercado como um todo. Não existe capitalista no mercado quando há uma recessão econômica. Todo mundo, quando vê o mercado caindo, vai ficar pedindo para o presidente dar o seu jeito. Dá o seu jeito. E é exatamente a interferência do governante, é a interferência do Estado no livre mercado que criam essas crises. Então, essa recessão ela vem sendo criada por todas essas interferências que vêm acontecendo desde então, que vem aumentando o endividamento, que vem inflando essa bolha econômica. E os Estados Unidos têm ainda a reserva de valor, que é o dólar americano, e por ter o dólar americano, eles conseguem sustentar esse sistema ainda por tanto tempo como a gente vê agora. Mas agora tudo mudou. Agora tudo mudou. Assim como eu previa, o mercado já começa a perceber o risco de uma recessão. O próprio Trump comentou nesta semana que a possibilidade de recessão ela existe, isso assustou os mercados, ele só foi honesto em relação à situação, né? E o perigo maior é que o mercado não sabe do ponto à vírgula, porque essa recessão ela vai vir acompanhada de uma inflação mais alta. E eu vou explicar por que que isso acontece, né? A chamada estagflação, que os Estados Unidos já viveram na década de 70, e muita gente que está no mercado hoje não sabe disso, não viveu esta época. Então, muitos investidores, analistas e economistas acreditam que uma recessão econômica é capaz de frear a inflação, que a inflação vai cair porque a demanda, graças a um enfraquecimento da economia, ela vai recuar. Mas não é bem assim. E eu vou explicar por quê. Acontece que quando há uma recessão e o Banco Central vem com essa fórmula mágica de criar mais inflação, de comprar ativos, imprimindo moeda, reduzindo juros, essa emissão de moeda, esse aumento de oferta monetária, ela leva a inflação para cima. Porque a inflação não é feita simplesmente pela demanda. A demanda ela é criada pela oportunidade do endividamento que o Banco Central permite ao cortar juros e ao emitir dívida. Nos últimos anos, eu comentei de 87 para cá, né, nessas últimas décadas, o que acontece é que essa inflação, que deveria chegar rapidamente ao consumidor, ela chegou primeiramente no mercado de bolsa. Por isso que o mercado de ações, quando você abre um gráfico para olhar o índice SP 500 e o Dow Jones, você vê uma alta contínua. Por quê? Todo o dinheiro impresso, todo o dinheiro do endividamento do governo americano que vai para o mercado financeiro procura esses ativos, porque cada vez mais você precisa de mais dinheiro para comprar o mesmo ativo, e eles continuam subindo. Então, isso é uma bolha, né, alimentada pelo endividamento. Então, a inflação está ali, porque para comprar aquela ação, ela fica, em poucos meses, 100% mais cara. Né? E o mundo inteiro, vendo esse movimento de alta, acaba investindo naquele mercado também, e por isso que vimos essa grande exceção do mercado americano. A pandemia, houve a quebra de novo, houve a quebra no 2008, né? Todas essas crises, a crise do subprime em 2008, houve o resgate do governo, o endividamento, juros zeros, impressão de moeda. Pandemia, todo mundo em casa, impressão de moeda, resgate e mais impressão de moeda. A mesma fórmula sempre, só que agora, depois de tanto girar e esse endividamento chegar na casinha dos trilhões, agora chegou ao consumidor e vai continuar subindo, porque o dólar vai se desvalorizar
ainda mais. E quando a moeda perde força, a moeda por ela mesma, deixa eu dar uma pausa para conversar com você sobre uma oportunidade. Isso mesmo, cara. Quer uma boa oportunidade? Você gosta do conteúdo que você vê aqui no YouTube? Você gosta da minha leitura econômica sobre os fatos, sobre os investimentos, sobre os ativos que eu disponibilizo aqui? Bom, se você gosta desse conteúdo, você deve se pensar como devem ser os investimentos do Leonardo Nunes. Será que ele faz dinheiro? Gostaria de ter as recomendações de investimento desse cara. Eu queria ter a mentoria do Leonardo Nunes para montar a minha carteira de investimentos, como ele está investindo nos Estados Unidos, qual é a filosofia de investimento dele. E você tem essa oportunidade agora, porque estão abertas as vagas para a minha assinatura Premium, que é o grupo VIP que eu mentoro, né, uma consultoria VIP que está comigo há muitos anos, que replicam os meus investimentos nos mercados. Eu vou ter uma conversa com o assinante escolhido, você vai montar uma carteira com as minhas recomendações, uma carteira com diversificação no Brasil, nos Estados Unidos, entre outros ativos, e sempre com a filosofia de investir pensando em prazos maiores e também com apostas de curto prazo para maximizar os lucros da sua carteira. É com isso que eu vou tendo excelentes retornos, mais de 600% aí desde 2018 até aqui, com alguns anos que batem aí 80% de rentabilidade, e isso me deixa muito feliz, porque essa rentabilidade que eu consigo, os meus clientes, né, os meus premiums também conseguem. Bom, essa assinatura não é para todo mundo, você precisa participar de uma aplicação para entender se você tem o perfil necessário, se você é o prêmio que eu estou procurando. São apenas 5 vagas, 5 vagas. Então, ó, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para se cadastrar, você vai receber a primeira fase de aplicação. Se você for aprovado, nós vamos entrar em contato com você para a segunda fase de aplicação, para ver se você tem o perfil que estou buscando, e aí você pode fazer a sua assinatura premium para estar comigo aí por um ano. É uma anuidade, onde você vai receber todos os dias conteúdos, análises, recomendações de investimento, alterações de carteira e muito mais, como os outros prêmios vêm recebendo desde então. Tem um amigo que investe também, que está precisando de ajuda, então traga o seu amigo para cá, faz a aplicação embaixo aqui no link, faz antes que seja tarde, porque são apenas 5 vagas. Meu amigo, vem para a assinatura Premium, vamos transformar nesse momento, nesse ano de 2025, que podemos ter crise financeira, com guerra comercial, com guerras pelo mundo, com um risco fiscal no Brasil, dólar caindo, dólar subindo. Nesse momento, você precisa ter experiência para estar ao seu lado, para proteger o seu patrimônio e para investir de forma correta nos ativos que podem se beneficiar desse cenário que estamos comentando aqui todos os dias no YouTube. Então vem para a assinatura Premium, o link você encontra mais uma vez na descrição desse vídeo, vai lá, se inscreva. Como a gente vem vendo, a gente está vendo em relação ao verdadeiro dinheiro, que é o ouro bate recordes quase todos os dias em dólares, significa que o dólar está cada dia perdendo força. O dólar perdeu mais de 30% ano passado em relação ao ouro, esse ano já está perdendo aí mais de 15% em relação ao ouro. Então, colocando aí na conta, é 45% de queda do valor do dólar por ele mesmo. Então, essa é a inflação de fato. Você vai precisar de mais dólares para comprar os produtos, vai precisar de mais dólares para comprar uma ação, você vai precisar de mais dólares para comprar uma onça de ouro. Então, essa recessão que virá pela frente, aliás, a recessão que já está aí, ela só vai ser revertida, essa queda do mercado que está acontecendo, e a gente está vendo aí as principais ações do mercado em queda forte. A Tesla está caindo mais de 50% do topo que fez em dezembro. As ações da Meta estão caindo mais de 15% frente ao topo que foi feito em fevereiro. As ações do Google também estão caindo forte. A Nvidia com uma queda gigantesca. Então, as 7 magníficas, as 7 maiores ações que seguram o mercado americano estão apanhando feio nesse momento e já estão no território de bear market, né? Numa tendência de queda clara ali nessa correção que estamos vendo agora. E a única forma de conter essa queda do mercado, que também atinge criptomoedas, né, como a gente está vendo, é a velha fórmula de mais estímulos. O Banco Central precisa cortar juros,
o governo precisa continuar gastando, o Banco Central precisa voltar a imprimir moeda. Sem essas três ferramentas, o mercado vai continuar caindo. Hoje, quando eu estou gravando aqui, depois de alguns dias de queda e uma correção muito forte, o mercado teve uma notícia positiva. Saiu o índice de inflação ao consumidor do mês de fevereiro, que veio abaixo do esperado nos Estados Unidos. Isso é uma boa notícia, porque o mercado só estava vindo com mais notícias, todos os sinais de recessão estão aí no caminho, dados atrás de dados que mostram isso, né? E hoje saiu essa inflação, que veio um pouco mais fria do que o esperado, isso trouxe uma esperança da possibilidade do Fed voltar a cortar juros em breve. E isso fez a primeira alta depois de alguns dias do índice Nasdaq, que vem apanhando bastante aí do mercado. Então foi uma alta aí, mercado tentando deixar para trás esse pior momento, acreditando que o Fed vai ajudar o mercado, vai cortar juros e isso vai estimular novas compras. Então a gente viu hoje um pequeno retrato do que pode ajudar a bolsa a voltar a subir das quedas, né? Mas aí tem a seguinte notícia. Déficit dos Estados Unidos atinge recorde de 1,1 trilhão de dólares nos primeiros 5 meses de 2025, já que os impostos de fevereiro não cobriram nem metade dos gastos. Por que 5 meses estamos em março, cara pálida? Porque o ano fiscal americano começa em outubro. Então é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. 5 meses. Então, o final do governo Biden ele entra no primeiro ano fiscal do governo Trump, tá? Só que estamos falando já do primeiro mês do Trump. E vamos dar uma repassada aqui nessa notícia. Em fevereiro, como o Tesouro acabou de relatar, o governo dos Estados Unidos gastou impressionantes 603 bilhões de dólares, um aumento de 6% em relação ao que foi gasto no mesmo período do ano passado, que já foi alto pra caramba, o que resultou num déficit orçamentário de 307 bilhões para o mês de fevereiro, o que significa que todas as receitas fiscais coletadas pelo governo americano em fevereiro foram menores que o déficit. Ou seja, tudo que o governo arrecadou em fevereiro não foi suficiente para pagar este endividamento, esse déficit gigantesco. Nem mesmo os cortes que o Elon Musk está conseguindo lá no Dodge, né? Essa economia de alguns bilhões que o trabalho que o Elon Musk está fazendo junto de uma comissão, né? Passando o pente fino lá nos departamentos americanos, nem isso conseguiu salvar. A gente teve aí um total de receita, segundo a matéria, de 296 bilhões e um déficit de 307 bilhões. Significa que o déficit de fevereiro ficou um pouco abaixo do maior já registrado. E apenas o choque pós-Covid de 2021 foi maior. Então, aqui, ó, só em 2021 tivemos um déficit para o mês de fevereiro tão grande. E no acumulado do ano, o déficit americano já está em 1,147 trilhão. Olha isso, senhores. Olha isso. Então temos uma notícia de um lado mostrando o quê? Olha, a inflação veio mais fria, o Banco Central vai conseguir cortar juros, que bom. Mas a principal notícia foi essa aqui. O governo continua acelerando o endividamento. Eu contei aqui para você que o Congresso aprovou aumentar o teto da dívida em 4,5 trilhões nos próximos anos, né, para permitir aí mais gastos do governo Trump, o que deveria ser absolutamente recusado pelo presidente, né? Se a intenção dele é ajudar a economia americana, ele deveria agora passar para o Congresso: olha, se vocês aprovarem qualquer coisa que aumente o nosso endividamento, que aumente o teto de gastos, eu não vou assinar aqui. Não foi isso que aconteceu, a discussão está indo para o Senado. Eu quero lembrar que o Congresso é republicano e todos os congressistas republicanos votaram a favor de mais gastos, exceto um deputado que não votou a favor. Todos os outros deputados votaram a favor
de aumentar o endividamento americano em 4,5 trilhões, essa expectativa aí para os próximos 10 anos. Só que a gente já sabe como é feito essa jogada de político, né? Você passa hoje um plano aprovado, daqui a 3 anos ou daqui a 4 anos, quando entrar um novo presidente, vamos ter que refazer isso aí. Eles já torraram esses 4,5 trilhões em 4 anos e vão precisar de mais dinheiro. E aí vão renegociar para os próximos 10 anos mais tantos trilhões, mais 9 trilhões. Então, esse caminho aqui mostra que a inflação vai continuar sendo problema, porque todos esses gastos, todo esse déficit gerado e que o governo não vai conseguir arrecadar, nem mesmo com as tarifas do Donald Trump, né? Que tende a piorar o problema, é pior, né? Como eu já trouxe para você aqui, as tarifas quem paga são os consumidores americanos, não é o país que está sendo tarifado, é o consumidor americano que está sendo tarifado. As empresas que compram do México, do Canadá, o aço do Brasil, vão repassar o preço para o consumidor, então vai ficar mais caro para o consumidor. E ainda assim, o primeiro mandato do Trump já tivemos uma amostra dessas tarifas, isso não vai ser suficiente para cobrir esse déficit gigante que estamos vendo aqui. E é por isso que, infelizmente, a recessão americana vai ser marcada com uma inflação mais forte, porque o governo continua acumulando dívidas, continua autorizando, né, o Congresso continua autorizando o aumento do teto da dívida constantemente. E é isso que joga contra a política do Banco Central americano, que só tem uma alternativa, porque a gente sabe, e eu falei aqui, que quando a crise chegar, a crise financeira que já está aí, começando a acontecer e ela tende a acelerar ainda mais, para conter essa crise financeira, o Banco Central, para evitar o pior, porque uma crise financeira agora estoura todo o mercado americano, toda a economia americana. Vamos lembrar que muitas empresas estão endividadas. Então, vai ser necessário alguma atitude do Banco Central americano para tentar conter essa queda do mercado. O que eles vão fazer? Vão entregar os cortes de juros que o mercado tanto quer, como a gente já sabe, e eu falo isso para você aqui desde 2023, que eu antecipo o que vai acontecer, né? Isso não é novidade para você que está aqui comigo. Desde 2023, quando parou aquela alta de juros, eu disse exatamente o que ia acontecer, e eles vão imprimir dinheiro no segundo momento também, piorando esse cenário. É por isso que a recessão econômica vai ser marcada por inflação, a chamada estagflação. Vamos ter um aumento dos gastos da oferta monetária do país e, ao mesmo tempo, o Banco Central, ao invés de subir juros para combater essa inflação, vai estar cortando juros para evitar uma crise financeira. Então, o Fed vai escolher uma inflação mais alta a um crash dos mercados. E o dólar tende a perder cada vez mais força, piorando o problema do cidadão americano que votou no Trump para resolver. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. E se não está inscrito, meu amigo, se inscreve agora aí. Aciona o sininho da notificação também, para você receber os novos vídeos quando forem ao ar. E na descrição desse vídeo você tem essa grande oportunidade, assinatura Premium, a meu grupo VIP, que eu abro poucas vezes no ano, apenas 5 vagas, faz a aplicação para você tentar uma das vagas. Até o próximo vídeo. Tchau!